para llevar a cabo la obra de Dios. realizar-se a obra de Deus em cada tempo, fazê-la. Sempre foi Deus obrando através do povo e levanta o mensageiro e realiza, faz a obra. Mas a velocidade disso, Deus a faz e Deus a produz, a velocidade, conforme é como Ele já quer realizar ou fazer isso. Por exemplo, no tempo de Noé, 120 anos, no tempo de Noé, pregando que viria um dilúvio e construindo uma arca. Deus pôde tê-la construído, essa arca, em pouco tempo, pouquinho tempo, acelerava-se a obra desse tempo, mas como aí no tempo de Noé Ele estava mostrando, tipificando, representando esses ciclos de 40 anos, Deus então mostra, com o tempo da construção da arca de Noé, Deus mostra o que aconteceria ou seria no fim do tempo. Mostrou, olha, esse número é importante, mostrou os 120 no aposento alto, no cenáculo, mostrou a vida de Moisés em ciclo de 40 anos, 120. Ou seja, que tudo isso foi por um propósito, um motivo. Não é que Deus não pôde ter feito esta arca, ou não poderia ter feito esta arca em curto tempo. Poderia tê-la feito. Claro que sim, poderia. Colocava muita gente aí, porque como Deus opera através de seres humanos e acelerava a obra com esse mecanismo que se usa humanamente, com essa mecânica que é usada humanamente, mas também acelera. E tem uma intervenção divina também, se Ele quiser meter ou colocar a intervenção divina, e que as pessoas não se deem conta. Por exemplo, acelera a viagem aí de Filipe, acelerou, ou de Elias, quando ele iria quase junto com os cavalos aí, correndo, pode acelerar utilizando desses frutos, usando desses frutos da terra prometida. Ou seja, que sempre se tem uma intervenção divina, e mesmo que seja no andar dos seres humanos, Ele dá força a esse obreiro ou construtor, coloca outro ajudante, que se tinha um, coloca dois ajudantes, e no dia diz, olha, esse dia me rendeu, alguma coisa aconteceu aí, e a pessoa humanamente não pode decifrar ou entender isso, mas algo aconteceu, vê? Agora, vamos para ali para não pegar o sol. Agora, vejam vocês, assim neste tempo, Deus pode, neste tempo, assim também poderia dizer, ora, no fim do tempo, eu vou realizar a obra em uma certa quantidade, mas Ele não podia nem adiantá-la nem atrasá-la. Tinha que ser no tempo preciso a esse programa, porque tinha que se cumprir as coisas, conforme de acordo com como Ele já tinha nas datas, nas eras, em tudo. O irmão Branham não podia passar de 56 anos. Ele não podia. Se ele passasse de 56 anos, ultrapassasse, então caía para o 7º milênio, entrava, porque para essa data já estava iniciando, conforme o calendário de Deus, estava começando o ano 2000. 1966 aí já começaria ou começava isso, e ele não poderia passar, não poderia ser o profeta do século 21. E também, por um outro lado, olhem a data de o nascimento de Meda. Se você procura isso, 35 anos depois, nasceu José. Tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Meda representa a igreja. E se tu subtrai rapidamente assim, subtrai 1955 foi que nasceu José, 1955 menos 35, 1920. Que foi onde Meda nasceu, 1920. José nasceu em 55. Ou seja, que 35 anos depois que nasceu Meda, 35 anos depois nasceu José. E isso é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. E olhem, depois de 65, quando o irmão Branham parte, vamos dizer, deixa a igreja, a noiva, e tem duas datas aí, 9 anos depois, em 74 nasce
como corpo físico, mas se tu somares 1965 mais 35 anos, te da 2000. resulta em 2000, resultado, 2000. E em 2000, Nació de nuevo. nasceu novamente, de novo. Viene un nacimiento. Vejam, tem um nascimento, Aí tem duas fechas. aí tu tem duas Ahora vean datas, todo eso, ou seja, tudo isso, porque vieron ahí los como que viram aí com essas etapas de batismo que aconteceram, essas etapas de batismo e tudo isso, vê se inicia aí o nascimento de un hijo, de um filho, de un ministerio, de um ministério estaría llevando a que cabo en Deus estaria realizando neste tempo. Deus estaria cumprindo neste tempo. Agora, quando iria começar o sétimo selo, diz o irmão Brana que seria de uma forma simples e secreta, porque ele na sua segunda vinda vem como ladrão na noite, diz assim. Agora, Deus acelera a sua obra e o seu programa e lhe dá velocidade. Ele coloca assim a sua forma onde quer acelerar, ele coloca isso aí quando quer acelerar nesse espaço. O irmão Brana nos falou que a intitulou assim, Deus apressa a sua palavra para pô-la por obra, 6 de junho de 2008. Isso foi pregado em Israel. Irmão William, tem muitos acontecimentos que vão estar se realizando, se fazendo neste ano. Aí vocês vão ver e também no início do outro ano, porque o povo hebreu, ao ter a promessa como filho primogênito de Deus e ter a promessa como território de que Deus estará estabelecendo o seu rei em Israel, pois tem-se que ter uma conexão, uma ligação entre eles e a igreja noiva. O cristianismo, para falar assim de uma forma geral, o cristianismo, é por isso que o cristianismo é a parte da amizade mais próxima de Israel. É o cristianismo. E, mesmo que pela televisão e pelos meios de comunicação colocam a parte negativa e às vezes eles fazem montagens, cenários e coisas, ou montam um show, fazem um show com isso que está acontecendo aí em Gaza, tudo isso é uma montagem. Se vocês chegam a ver cada coisa que o próprio Hamas faz, eles mesmos fazem, que essa notícia seja que saia ou que sai, mas por trás disso, ou deles, muito a imprensa, são eles mesmos que fazem isso. E ficam difundindo todas essas coisas contra Israel, e que é quem fez o melhor por esse povo, é Israel, porque para começar, os que começaram a cutucar eles, e cutucaram eles de uma forma terrível, mexeram esse dia 23 de outubro, foi? Dia 23 de outubro? 27 de outubro. Confirma essa data de 2023. Se eles ficam cutucando a isso, ou seja, se meteram em uma das festas mais importantes que se estava celebrando, que o povo hebreu celebra, se meteram nos kibbutz, mataram um monte de pessoas entrando nos kibbutz, e vejam vocês, dia 7 de outubro, corrigindo, 7 de outubro, meteram-se ou entraram, mataram um monte de gente, levaram um monte de reféns, ainda tem reféns por lá, e se fizerem isso contigo, tu vais ficar com os braços cruzados. Vê, eles buscaram isso, procuraram isso. Israel está se defendendo. Toda guerra sempre tem perdas, e isso acontece, perdas, mas até mesmo aí de Gaza, eles mesmos fazendo protestando, eles mesmos, para que os de Hamas se entreguem e saiam. E isso eles não colocam isso. Não mostram isso, levam a comida, os corredores de alimentos para que os alimentos entrem, então os Hamas roubam o alimento, e tudo isso você fica vendo tudo isso, mas a imprensa amarela, tudo o que eles buscam, procuram é condenar Israel. Agora, para que venha um juízo, a nação, o país, os indivíduos e os povos têm que fazer algo, alguma coisa para que venham. Portanto, todo aquele que se levantar contra Israel ou se levante, vai lhe vir o juízo divino. Então é bem merecido. Bom, mas agora vejam vocês como o cristianismo, pois, é a mão direita, podemos falar assim, que é a mão direita de Israel, o cristianismo. E é bom que toda pessoa
que crê nas promessas divinas pertencentes a este tempo e crê que Israel, e crê que em Israel vai se estabelecer esse reino messiânico, una-se com Israel e não dê as costas nesses momentos que eles precisam, têm necessidade. Esse é o povo dos povos, onde vimos exportações de diversas coisas que voltam. Os povos, países que estavam a favor de Israel, agora estão contra Israel. E isso não vai ir bem para esses países. Não vai ser uma coisa boa que vai vir para esses países. Agora, tudo está focando-se, se enfileirando, tudo está se enfileirando, dirigindo para esse aperto e perseguição que depois vai se voltar contra Israel e contra as virgens fátuas. Ou seja, que tudo tem um propósito, um motivo, e tudo vai ser enquadrado, se enquadrando para que se cumpram essas profecias e que comece esse aperto, que será contra a igreja noiva, mas depois essa perseguição, esse aperto vai se converter numa perseguição e a perseguição à morte, ou seja, vai chegar um momento onde isso vai acontecer. E se é uma perseguição para a morte, é porque tudo que se está vendo está se focando, enfileirando para isso, dirigindo para isso, tudo está se preparando para isso. Algo tem que produzir esse aperto e algo tem que causar essa perseguição, esse aperto. Agora, enquanto não comece assim de cheio, porque já podemos dizer que já estamos no aperto, porque muitas coisas que vão se vão limitando, mas quando isso comece a aumentar ou aumentando, a apertar, vamos falar assim, apertando, e já não se tem, muitas pessoas não têm mais muito amor para a vida. Pode sair a pessoa se mete no colégio nos Estados Unidos, se vê muito isso, começa a atirar e matar um monte de... Já não se tem amor pela vida. Agora lembre-se que a quinta dimensão vai estar sendo aberta e esses espíritos têm que ir para certas pessoas ou chegar até certas pessoas para ungí-las e fazer essas coisas, e a pessoa fica assim, o que foi que aconteceu? Nem percebem. É por isso que esse lugar santíssimo tem que estar cheio, preenchido. Do quê? Do Espírito Santo. Não pode estar vazio, pois se estiver vazio, qualquer espírito pode pegar, agarrar a pessoa. Agora, nesta mensagem, olhem, Deus apressa a sua palavra para pô-la por obra. Ele fala, tem um lugar onde o reverendo William Branham diz que vai chegar um tempo onde as pessoas vão começar a ver os juízos da grande tribulação acontecendo. E pessoas do cristianismo falarão, mas isto não era o que estava prometido para a grande tribulação que viria? Por que está acontecendo agora isso? E não estava prometido um rapto dos escolhidos? Ou seja, que elas farão essas perguntas, por quê? Porque sabem que depois do rapto virão os juízos divinos, virá. E aí então vão perceber mais, eita, que coisa. Então a pessoa poderá dizer, eu fiquei. O que é que vai confirmar que a pessoa ficou quando ela veja os juízos divinos caindo sobre a terra? Agora isso, o irmão Branham, o reverendo William Branham fala isso, olha, na página 46 do livro dos selos. Pense bem nisso, tudo continuará o seu curso de uma forma normal, tranquila. Uma mensagem, algo fanático passará por alguma cidade, pela cidade, e depois alguém dirá, aquele ministro que passou por aqui nunca mais voltou, bem melhor, ele foi caçar e nunca voltou. E essa outra pessoa foi andando por lá e você sabe, eu creio que aquela jovenzinha, melhor levaram ela por aí, provavelmente ultrajaram ela, e meter ela em um lugar, talvez um em cada 100 milhões, perceberá, se dará conta do que estará acontecendo. Alguém que a conheceu dirá, a jovem desapareceu. Eu não pude entender isso, ela nunca iria dessa forma, desse jeito, não sumiria assim. E escreve uma mensagem fanática, virá, escreve. Quando diz que os túmulos se abrirão, como é que vão se abrir os túmulos quando não... Eu não tenho tempo para entrar nisso que eu queria explicar para mostrar a simplicidade de Deus. Todos os elementos químicos dos quais é composto esse corpo, quando sejam vistos, apenas são como uma colherzinha. E depois disso, tudo volta ao espírito e vida. Deus somente fala e o rapto acontece. Deus só fala e o rapto acontece. Agora, olhem, este é o tempo onde, durante a dispensação da graça, se esteve ensinando a pedir. Pede a Deus, pede ao Pai no meu nome e eu farei. Tudo o que peçais ao Pai no meu nome eu farei. Pedir, orar, clamar. Clama a mim e eu te responderei. E esse esteve falando e pregando o pedir.
y que Dios e obrara. que Deus obrasse, operasse. En la dispensación del Na reino, dispensação do reino, está se ensinando a falar, a hablar la palabra. falar a palavra. La enseñanza O de la ensinamento da dispensação do reino é fala e eu farei. no pide y yo lo Não haré. pede e eu farei. Es habla É la palabra. fala a palavra. Si tú hablas, Se tu falas ou falares, então seria, se tu falas e crês naquilo que tu estás falando, então eu farei. no es pide al Padre, Não é cree. pede o Pai, crê que Ele o fará. Hã? Es É el tiempo de o pedir. tempo de pedir. Y eso fue mostrado, E isso en una foi de las mostrado em uma das manifestações manifestações, dessas cinco que dessas 5 que foram mostradas para o reverendo William Branham, quando se falou para uma irmã, para uma mulher, se ele disse, pede o que tu queiras, e te será feito, te será dado. No le dijo Não lhe disse ou falou, ella a ela para tem que ela, orar. fica orando, isto e aquilo. O que ela fez? Falou. Mis hijos, Meus filhos. lo habló. Falou. Mis hijos, Meus filhos. ella habló Ela la falou a palavra. y todas E de las cinco todas manifestaciones, das cinco manifestações, dessas cinco, todas foi falando as cinco foi falando a palavra, a tempestade que se detivesse, a ressurreição que ressuscitasse esse peixe, o tumor que desaparecesse, a criação de esquilos, pela palavra falada, e também os filhos da irmã Ratirai. Tudo foi pela palavra falada. Onde você acha aí uma pessoa aí no canto chorando? Tudo foi falando a palavra. É um entrelaçamento. E muitas vezes vamos num cantinho, mas Senhor, me dá isto, Senhor. Isso está bem, está certo, claro que sim. Mas aprenda a falar. Aprenda você mesmo a usar esse poder. Você o tem, estamos aprendendo a usá-lo. Agora ele diz, Deus só fala e o rapto acontece. E ele nos tem dito muitas vezes, ele falava na mensagem, mas isso está entre linhas, porque a ressurreição virá pela palavra falada. Diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Deus em carne, São João capítulo 5, versículo 25. Ou seja, é falando a palavra, a transformação pela palavra falada também, a transformação. Isso será, como a gente fala aqui entre o povo, interessante porque vai se estar falando transformação para uma pessoa, para um grupo, para um povo, e isso é pela palavra falada. E isso vai ser assim desse jeito. Agora, olhem, continua dizendo, ele não manda os anjos com paz tirarem os cadáveres feios do túmulo. O que é que vai acontecer? Isso lá no princípio nasceu em pecado, mas virá um novo, feito à sua semelhança, chegará. Se temos estes corpos, morreremos novamente. Ninguém dirá, os túmulos se abrirão, os mortos sairão. Agora, isso pode ser ou estar certo, mas não se abrirão como você pensa ou pensar, correto? Não será dessa forma, será um segredo, porque disse que viria como ladrão na noite. Aí escreve a ressurreição e os anjos. Então virá os juízos, o pecado, as pragas, as enfermidades e todas as outras coisas. As pessoas pedirão que a morte os livre do juízo, dirão, Senhor, por que está este juízo sobre nós? E tu disseste que haveria, em primeiro lugar, haveria um rapto. E ele escreve as pragas em cima, do lado direito, em cima. Vê que é sempre falando. Escreve as pragas. Aí vemos o ministério que pertence à semana número 70 da profecia de Daniel, que são os ministérios de Moisés e Elias. Se ele responde, tem que ser alguém falando. Se ele responde, já veio o rapto e não souberam dele. Deus escondendo-se na simplicidade. Ó, que coisa. Agora, isso aí é só essa oração? Tu vais para o livro dos selos e é que ele entende, compreende o que é o sétimo selo e entende. Eu não percebia do que eu estava falando em Deus em simplicidade. E era a forma e a maneira em que Deus iria estar cumprindo isso quando estivesse sendo feito, realizado. Agora, por que será que os crentes não creem nos sinais simples da sua vinda? Estão esperando todas essas coisas prometidas nas Escrituras. O sol ficará, se for ao meio-dia, haverá todo tipo de fenômenos. Ou se unicamente tivéssemos o tempo, eu tenho
Eu tenho todas as anotações. Eu tenho todas as anotações aqui para mostrar exatamente o que são todas essas coisas. E escreve aí a vinda. E estaremos nisso na abertura destes selos nesta semana. Aqui está onde isso já aconteceu e nem souberam disso. Veremos se é assim ou não. Se o anjo do Senhor nos abrir este selo, lembre-se, está selado com os 7 trovões misteriosos agora. Por que será que as pessoas não podem crer na simplicidade de uma gente tão humilde e a voz dos sinais de Deus? Por que não podem crer? É o que sempre tem acontecido quando a verdadeira palavra de Deus tem sido manifestada ou foi manifestada. Eles estão muito educados e sábios para crer na forma simples da palavra escrita. Querem pôr a sua própria interpretação. Não querem isso, não, e não quer dizer isso, quer dizer aquilo. E ficam dizendo isso não pode ser isso não pode ser aquilo. E quem és tu para dizer que isso não é assim? Quem és tu? E o irmão Branham, mas sim, quer dizer isso sim. Escute direito, escute bem. Até mesmo as visões que Deus nos dá aqui são tão mal interpretadas ou entendidas. É por isso que vocês me ouvem dizer nas fitas, digam o que as fitas dizem, digam o que as visões dizem. Por quê? Para que quando se esteja cumprindo, não vão tropeçar. Não ponham suas próprias interpretações, porque quando essa visão ou essa profecia vem ao seu real cumprimento, quando está se cumprindo, isso não pode ser. Isso não pode ser assim desse jeito. Mas isso foi o que foi prometido, se prometeu. Crês na profecia, crês na visão, e quando Deus as cumpre, não crês nela, pela forma, pela maneira provida por Deus para cumpri-la, ou feita por Deus para cumpri-la. Agora, se você está bem acordado, desperto, verá algo. Oxalá. Não tenha que levantar a mão para mostrar-lhes. Vê, aqui está, estamos no final. Senhor, a educação e a sabedoria humana não compreendem isso, mas as visões simples, quando são reveladas nessa simplicidade, está que eles passam por cima da cabeça, isso em branco, como a visão da carpa tenda. Veio na visão da carpa, veio que se prometeu, foi prometido que a mensagem do irmão Branham, que haveria um tempo onde o poder de Deus seria manifestado em toda a sua plenitude. E quando Deus está cumprindo isso? Não, aqui não é assim. Mas tu crês na visão da carpa? Claro que sim. Eu estou esperando por ela. E Deus cumprindo ela faz tempo. Não, é que assim não é como eu vejo ela desse jeito. Como tu a vês, mas como Deus prometeu que iria se realizar, é assim, é desse jeito. Tem um outro lugar, deixa eu ver se está neste outro telefone, onde ele fala que o rapto, na página 278, 277, olhem disso. Logo aí embaixo. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. Se apresentou, pegou o livro, então a intercessão terá terminado, porque ele já não estará sobre o trono, já não terá sangue no propiciatório. Então, o que será o juízo? Não deixe você que seja dito em um desses dias. Vê que seja dito. Não espere você que seja dito em um desses dias, ou seja, que na mensagem desse mensageiro haverá uma porção, uma parte dessa mensagem, e já adiantou que se dirá, o rapto já aconteceu. Poderemos buscar isso depois. Quando foi que ele falou isso? Em tal data ele disse isso, que o rapto aconteceu. Como agora podemos buscar numa busca, quando foi que ele disse, como iria aparecer Apocalipse 19 e como é que iria se manifestar na terra. Ele falou isso na página 256 dos selos, vê? Assim também será com a mensagem desse mensageiro. Então, o que será o juízo? Não disse a você que em um desses dias será dito, eu cria que iria ter um rapto, e depois você ouvirá a voz responder. Voltamos com a voz. A voz responder. E isso ficou no passado, está no passado. Vê? Agora vejam. Tem aí uns escritos que ele, mais anotações, aí na página de anotações, eu creio que é esta que está, que ele diz, já aconteceu, ou se lhes dirá, já aconteceu. Agora vejam. Vamos continuar aqui onde tínhamos parado.
Na mensagem, Deus apressa a sua palavra para pô-la por obra. Olhem, ele continua dizendo aí, porque eu tinha falado disso, de que as pessoas vão dizer, mas não se supõe que teria que vir um rapto primeiro? E será que já terá passado e nem perceberam, nem se deram conta qual era o programa divino, ou foi o programa divino que Deus estava colocando por obra para o recolhimento e transformação dos crentes e ressurreição dos mortos em Cristo e todas essas coisas, ou seja, que passaria em branco em cima das suas cabeças, ou seja, despercebido esse programa para eles, mas para Deus seria o programa no qual eles estariam trabalhando. E aí a obra prometida da palavra para esse tempo estaria sendo avistada, a obra do programa de Deus para os escolhidos, para a preparação, para o rapto e o arrebatamento, recebendo a fé e a revelação para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E a revelação, a fé, é a revelação da sua vinda na sua igreja, a sua igreja, para a sua igreja, ou seja, o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, sendo captado, aberto, ou revelado e captado pelos escolhidos do último dia, ou seja, aqueles que têm percepção profética. Eles vão captar esse mistério. Não é porque a pessoa queira, senão que Deus lhe permite a esse Filho de Deus captá-lo. E isso é captar nessa dimensão profética. É por isso que são escolhidos com percepção profética, para poder captar. Senão, não captam. A pessoa que não tem captado hoje o cumprimento daquilo que Deus está realizando, fazendo, não tem percepção profética. Eles vão captar esse mistério, mas esse mistério foi dito também aí pela página 471, 472 do livro dos selos, que quando o sétimo selo começar, será um segredo, completamente um secreto. E depois em outro lugar diz que o sétimo selo vai ser aberto. Isso está por aí pela página 464, 465, 466, por aí, dos selos também vocês acham a respeito disso. Ou seja, que será aberto ao público e, portanto, pessoas vão compreender, entender esse mistério, vão compreender, vão entender esse mistério. Agora, conforme ao que foi falado pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham, tudo concluirá no programa divino de uma grande carpa catedral, disse ele. Deus disse para ele, a mostrou, e para depois disso não tem outra coisa. Portanto, depois disso, a ceia das bodas do Cordeiro, rapto, todas essas coisas. E será o cumprimento dessa visão da carpa, tenda o tempo onde Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude, onde Deus estremecerá o mundo pela última vez. Agora, não tem algo mais importante, uma coisa mais importante na Terra, como trabalho, como labor, como construção, do que a grande carpa catedral. O meu nem negócio, nem coisa alguma. O mais importante é a grande carpa catedral. E depois, a outra coisa, falando das coisas físicas, fisicamente falando, das coisas físicas, no tocante ao projeto e tudo, a primeira coisa é a carpa. Não podem colocar primeiro outra coisa, primeiro cumpra com a carpa, a grande carpa e os compromissos, e depois vem a outra coisa em segundo lugar. Estou falando em termos, palavras humanas, em termos humanos, em termos de construções, de negócios e dessas coisas. A primeira coisa é a carpa. Em primeiro lugar é a carpa. Não pode dizer para a congregação, não. Agora vamos com esse negócio porque a carpa já se acabou, terminou. Isso não deve fazê-lo, não deve falar isso dessa forma, desse jeito. O primordial primeiro é a carpa. E vejam, tem um lugar por aqui mais adiante, na frente, que nos diz, para não ler tudo isto, olhem. Diz, tem um sem número, inúmeras coisas que algumas vezes é melhor deixá-las quietinhas para ninguém vá tomar ou pegá-las e tentar imitar e interromper o programa divino. É por isso que se mantemos elas mais reservadamente possível, sem abrir muita revelação, para que assim evite-se imitações. Mas podem ver que surgiram algumas imitações e no meio de grupos e de líderes religiosos, e isso é como uma interrupção, porque as pessoas poderão dizer a mesma coisa que fulano estava fazendo, a mesma que falaram de Jesus. Antes vieram Teudas e Justas e muitos discípulos
ficaram depois se dissolveu quando eles morreram. Levaram muitos discípulos. Disseram para Nicodemos, dando o conselho, Nicodemos disse, se isso for a mesma coisa, ou seja, se for igualzinho, vai acontecer a mesma coisa, mas se não for igual, então não vai ser que nos encontremos fazendo resistência a Deus. Então deixem essas pessoas quietas, deixem esses discípulos, esse é o conselho de Gamaliel, um conselho muito sábio, o de Gamaliel. Agora, porquanto temos as promessas de que existirá uma grande carpa catedral que será gigantesca, diz o irmão Branham, todo esse programa, tudo que vai acontecer será em uma escala gigantesca, grande. Então, vamos ficar pensando por pensar, bom, se eu compro um lugarzinho numa organização, monto uma tendinha e Deus vai cumprir o que prometeu. Se ele prometeu uma carpa, uma tenda gigantesca, uma carpa catedral, tem que ser desse jeito. Portanto, as pessoas que têm visão ou com visão, tendo essa visão, da visão daquilo que Deus prometeu, vão trabalhar. Se Deus disse que vai ter algo gigantesco, disse o reverendo William Branham, vão trabalhar de uma forma como? Gigantesca, ou seja, sem limites. E mesmo que pareça algo fora do normal, vê, olha, o que foi dito foi algo fora do normal, do comum. O irmão Branham, que teve atividades de tenda no seu ministério, vemos ele tendo grandes atividades em tendas ou tabernáculos. Ele disse, eu nunca tinha visto essa tenda ou carpa, ou seja, que não é do modo, do tipo que ele estava acostumado a ver. E outra coisa, não era sua, porque quando ele foi até lá, já se estava fazendo atividades e ele não as fez. Isso, podem entender isso, até as crianças podem entender isso, porque dizem, é por isso que se diz, até as crianças podem entender isso, mas vejam, vocês que se falou, foi falado tão claramente, se Deus levou para descansar o sétimo anjo mensageiro, levou para descansar esse mensageiro que trouxe essas boas novas durante esse tempo de brecha. Na Colômbia, talvez toquemos alguns pontos aí na Colômbia, sobre o que é o tempo das 7 eras e o que é o tempo dessas 7 etapas que se estiveram cumprindo ou foram cumpridas durante esse tempo de brecha. E o que é as 7 etapas com os 7 trovões consecutivos. Agora, porque ele nos colocou numa 7ª etapa. Aí nós vamos ver onde ele nos colocou. Agora olhem, ele falou isso em 2000, por aí. Não era sua, pois quando ele foi, estava se fazendo atividades e ele não as fez. Ou seja, que essas atividades que ele estava vendo, alguém as estava realizando, fazendo. Se tinha se colocado e se tinha estabelecido essas atividades, foram estabelecidas conforme a como iria surgindo. Ou seja, tudo era, dizem o escrito, era tudo. O que ele viu era tudo que já se estava estabelecido. E se é algo estabelecido é porque é algo que tu já de antemão tu preparas isso. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por aqui vocês vão nos ajudar nessa parte, vocês ajudam nesta aqui. Ele via tudo isso. Uma organização extraordinária, ou seja, tudo bem organizado. E pregação, uma pessoa passa ou chega, fala, fila de oração, as pessoas saem, dão teus testemunhos, que coisa, estava tudo bem organizado, bem estabelecido. Então tem-se que ter um ministério que guie o povo para que isso se cumpra tal e como ele viu na visão. Não pode surgir do nada isso, tem que ser através de como sempre Deus tem operado, através dos seus profetas. Amós 3:7. Assim que, para alguém, Deus estará usando alguém com um grupo de ministros e de congregações para fazer isso. Ai, meu Deus. Vê que a pessoa não pode nem sequer meter dentro e remexer isso, porque diz o irmão Branham, mas eu não posso fazer isso nos selos. Ele diz que não pode. Isso tem que ser captado por revelação. Para identificar o mensageiro, identificar a era, a dispensação, o grupo, o povo, e ver o que é que Deus está realizando, e crer nisso, compreendê-lo, recebê-lo. E se alguma coisa não entenda, o crê de todo o coração. E depois Deus te abrirá o entendimento para compreender. E não fica pensando, mas como é que é isto aqui, isto assado? Não. A pessoa fica crendo nisso, fielmente, e continua em frente adiante. Lembrem-se
que o ministério de Moisés estava ligado aqui a um tabernáculo, uma carpa ao estilo daquele tempo, é o mais provável que esteja ligado ao ministério de Moisés e, portanto, ao de Elias. Já lhes tinha falado no princípio que aí as duas oliveiras, o ministério das duas oliveiras aí vão aparecer aí. E se vão aparecer no cumprimento da visão da tenda, a carpa não estava ministrando o Espírito Santo esses ministérios antes em nenhum outro profeta, tão simples assim. É aí onde os ministérios iriam aparecer e Deus iria então começar a obrar, a operar através desse instrumento, os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, porque o Senhor, o Filho do Homem, vem com seus anjos. Porque no lugar santíssimo existiam dois querubins de madeira de oliveira forrados com ouro, que está prometido em Zacarias também mostra as duas árvores de oliveira e os dois galhos de oliveira, e tudo isso corresponde ou cabe ao tempo final. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante também aparecem. Portanto, temos que compreender que todo este programa está ligado ao que foi prometido, não pode ser de outra forma, e não queremos gastar dinheiro em programas pessoais, senão no programa de Deus, que é o que tem valor ou validade, e nem tampouco queremos discutir também com ninguém. Todos os que desejam trabalhar, pois vão trabalhar, e aquele que não deseja trabalhar, não vai trabalhar. E melhor que vai fazer vai ser o quê? Um problemático, ou seja, que o melhor é que não faça nada. Porque, olhem, tem alguns que dizem, não, a carpa já está finalizada, eu não vou mandar mais nem um centavo para lá. Mas se tu não queres trabalhar, não trabalhes, ninguém te está obrigando. Agora lembre-se, ele nos falou numa mensagem, olhem, porque a carpa está terminada, finalizada e já se está usando, mas ainda tem trabalho por fazer, que realizar. Ficam algumas ruas, estacionamento, resta, e também está se comprando tanques de água, está se fazendo a reparação do edifício que nós temos também, porque nós não vamos deixar eles cair, essas propriedades, tudo isso leva gasto, tem gasto, e olha, ele nos fala numa mensagem, é um grande gozo para todo o povo, em 2011, 25 de dezembro de 2011. Diz, na Era de Ouro, um pouquinho antes disso. Em alguma vez, em alguma ocasião, nós vamos ver todo esse mistério, mas eu creio que será sob, debaixo da terceira etapa, no cumprimento da grande carpa catedral, da visão da grande carpa catedral, onde existirá um povo crente em Cristo colocado na era que corresponde ao nosso tempo, pertence ao nosso tempo, que não é a era luterana, nem wesleyana, nem pentecostal, é a era da pedra angular, a era de ouro da Igreja do Senhor, a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Senhor. A era para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Esperamos que no projeto da visão da carpa, isso é um pouquinho mais na frente, seja tanta a colaboração do povo, seja tanto que em algum momento ou instante se diga, já é suficiente, mas vamos ver aonde é esse momento? Já é suficiente. Bem melhor será quando se diga já é suficiente, ao melhor, bem melhor será, já temos que irmos. Bem melhor, já temos que irmos. Não é que vá se acabar no momento em que nos formos, senão que como também tem muitos, haverá muitos gastos, gastança, luz, água, telefone, pagamento de terreno e assim por diante, sempre haverá gastos. Ou seja, aquele que diga, não vou mandar nada porque a carpa já foi acabada, terminou. Isso que se pode dizer é o que ele quer que sobre mais para ele. E não fazer tesouros no céu. E então, não estar crendo fielmente na promessa da visão da carpa. Porque foi dito que iriam haver gastos e tem-se que continuar apoiando a grande carpa catedral. De luz, de água, de telefone, pagamentos de terreno e assim por diante. Sempre haverá gastos, mas será o povo que tem a promessa de transformação e rápido o que estará trabalhando nesse projeto divino onde a glória de Deus vai ser manifestada. Ou seja, que é o único povo que estará trabalhando para que se continue mantendo, sustentando esse labor, é o povo que vai ser transformado. Aquele que não vai ser transformado vai dizer, como falaram, a capa já terminou, não mando mais nenhum dinheirinho para lá. Mas aquele que sim vai estar apoiando até o último dia. E aí vai se dizer para ele, já basta. Aí é que vai se cumprir plenamente até aqui. Não mais. Por quê? Porque já vamos embora desta terra. Ou seja, que vejam como tudo se cumpre de uma forma tão simples. Se é o escolhido. E é somente para aqueles que vão ser transformados, que desejam profundamente, desejam manter sempre essa oferta para a grande carpa catedral. Agora vamos continuar aqui onde tínhamos
tínhamos parado. Dice, Diz, por por isso, el que no tiene aquele que não tem entendimiento entendimento e não tem essa visão da visão, é melhor que não trabalhe, porque dizem, muito faz aquele que não atrapalha. Muito faz quem não atrapalha. Assim que faz o seu melhor, não atrapalhar. Isso é o melhor que podem fazer. Aquele que não queira trabalhar ou não vai trabalhar, é melhor que não esteja aí, porque vai atrapalhar, um estorvo. Tem que servir a comida para ele, ter um bom quartinho no hotel, ir buscar ele, ter ele, e agradar ele, e no final ele fica reclamando. Isso se pregou em Israel porque, olha, ficaram pessoas se queixando aí, tinham que mimar essas pessoas aí com nhenhenhê, passando a mão nelas. Estavam em Israel, era um monte de vagos o que são, e agora está bem. Agora já... Depois, no final, podem dizer, bom, dizem... Porque vão ser um estorvo, tem que servir a comida, ter um bom quarto no hotel, ir buscá-lo, trazê-lo e agradar ele, e no final ele se queixa. E no fim pode dizer, bom, ficam dizendo, bom, muitos erros para acúmulo, fazem tudo isso e mesmo assim ficam criticando. Teve muitas falhas, diz o irmão William. Claro, ter ele aí, ter essa pessoa aí. E essa era a falha. Ou seja, teve muitas falhas, poxa, ter tu aí, metido aí de incrédulo, porque são incrédulos. O irmão diz que os manufaturados também vão estar até o dia da transformação, ou seja, aqui ficam por aí um ou outro metido aí, entrão, mas já foi falado, portanto tem que ter alguém que leva e traz. Esses são os fuxiqueiros que ele diz que aborrece o fuxiqueiro. Bom, estava dizendo, todos temos o mesmo propósito, uma mesma meta. Tudo vai finalizar em uma carpa catedral no país que Deus tenha escolhido, porque já quando foi mostrado para o reverendo William Branham, o país já estava aí. Ele a viu em um lugar, em determinado lugar, e quando a viu, ele estava nos ares e queria descer. Certamente todos os que estão no paraíso vão querer descer também. E não podiam, ou seja, não pensem, não creiam que em cada atividade, em todo momento, eles estão desejando estar aqui, ajudar a vocês, ajudá-los e a mim, tudo. E na atividade estar aí fazer algo. Eles querem isso. Para que seja abrir uma porta do banheiro, mesmo que seja colocar uma mesinha para os irmãos, fazer alguma coisa. Ficar de pé aí, cantar, louvar a Deus e estar escutando o ensinamento, algo. Mas vejam, é para o povo que está vivo, porque a ação está aqui, não está lá. Quando na mensagem Verbo feito carne ele pregou que onde quer que fosse, a palavra fosse, aí iríamos seguir ela, isso vai se cumprir neste tempo. Não coloque essa escritura em outro mensageiro. Lá não tem, lá não há ação, lá é silêncio lá, todo mundo quietinho. Quando esse ministério saia daqui deste planeta Terra, aí nós também vamos segui-lo, seguiremos ele. Ele diz no livro, na mensagem, o Verbo feito carne fala isso. Houve algo que se falou no domingo, porque se vamos seguir até lá, então esse grupo tem que ser esse grupo de percepção profética que vai escutá-lo na sexta dimensão também. E onde quer que esse mensageiro esteja pregando, os escolhidos vão escutá-lo. E vai pregar aos perdidos e aí vão escutar. E vai pregar para os que estão na sexta dimensão e aí os escolhidos vão escutá-lo. Isso será dessa forma, desse jeito. Agora continua dizendo. Vão querer descer também, não podiam. E viu a coluna de fogo se mexendo para o lugar onde foi mostrado para ele, um lugar pequenininho de madeira e todas essas coisas, se movendo para aí, a coluna de fogo. Olhem, o reverendo William, olhem, Jesus foi sozinho para a quinta dimensão. E passou pelo paraíso e chegou sozinho lá. Mas na sua segunda vinda ele vai ir acompanhado da noiva. Nunca vão se separar. Agora, portanto, ele viu as características do lugar onde vai se realizar ou acontecer a maior manifestação da história do cristianismo, que impactará o judaísmo também. Disse o reverendo William Branham que quando eles vejam a Cristo vindo pela sua noiva, eles vão dizer, este é o homem. Este é o homem. Este
Esta é a personagem, este é o instrumento, este é o personagem, este é o homem, este é quem nós estamos esperando, mas ele vem pela sua noiva, diz, não vem pelos judeus. Mesmo que em outro lugar diga ou diz que no princípio é o mensageiro Israel, ou seja, que é o mensageiro de Israel aparecendo no cristianismo, e isso vai ser um grande sinal. O que é que ele faz lá? Lembre-se que os judeus são muito zelosos e quando algo é deles, eles dizem que não, isso aqui é nosso e nós não vamos compartilhar com ninguém. Mas ele vem pela sua igreja, porque o tempo para a sua igreja ser transformada e arrebatada, esse já é o tempo. E tem que receber a fé e a revelação para ser transformada e raptada a igreja, ou seja, cada membro do corpo místico de Cristo. Olhem, durante esses dias, esteve o Rabino Moshe aqui e ninguém percebeu, se deu conta disso. Eles estão com esse contato, fazendo esse contato, e vejam, assim também aconteceu no tempo de José. Quando ele se revelou para eles, vejam, a noiva estava com ele, muitas coisas vão estar aí se cumprindo. E talvez o povo não saiba, mas é bem melhor assim. E quando forem ver, já se fez um labor, um trabalho. E isso é assim, para que não atrapalhem os molestosos, problemáticos, aqueles que estorvam, atrapalham. Não metam a sua colher e façam algo que cause efeito, afete o programa divino. É por isso que o irmão Brana escutou do anjo as palavras: disto não falarás nada para ninguém. Escutou isso do anjo. Vê que a terceira etapa iria se estar realizando. Tudo que envolve a terceira etapa vão ter coisas que vão ir se cumprindo e ninguém perceberá, se dará conta. Mas é bem melhor assim. É por isso que a igreja noiva entende e compreende isso. Bem melhor, ou pelo contrário, está apoiando, ou bem melhor, está apoiando e em oração, orando. Vê aí, não podemos dizer, não se pode orar. Claro que sim. Vejam aí, tem as diferenças aí, os entrelaçamentos. E aí se opera, se obra para que tudo continue saindo bem. E Senhor, cobre-o, protege-o e que fale tudo. Mantenha-o são, fortalecido, forte, porque, vejam, sempre tem uma parte humana, um lado humano, e tem-se que pôr em ação essa parte humana, porque mesmo que seja o Senhor na sua vinda, vejam, o próprio Jesus, uma parte simples, o Criador dos céus e da terra, o véu de carne humana nessa pessoa de Jesus. Ele falou uma vez, o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça, se debruçar, ou seja, ele não pode ter uma almofada macia para colocar a sua cabeça. Claro que sim, que ele pode, mas vejam, tudo isso, certamente depois daí tem que ver em que lugar está esse momento ou instante. Lhe prepararam um lugar na casa de Lázaro, e ele tinha um lugarzinho aí. Vê que é para que se manifeste o amor do povo com o ungido. Agora, continua dizendo: o que tu fazes por lá? Lembra-se que os judeus são muito zelosos e quando uma coisa é deles. E dizem, não, isto aqui é nosso e não vamos compartilhar com ninguém. Mas ele vem pela sua igreja, porque o tempo para a sua igreja ser transformada e arrebatada, esse já é o tempo. Esse já é o tempo e tem que receber a fé e a revelação para ser transformada e raptada a igreja, ou seja, cada membro do corpo místico de Cristo. Se aconteceram lutas no tempo dos profetas, com o próprio Moisés que tirou o povo, depois, com o mesmo povo, ele teve problemas, queriam mandar nele, dizer para ele o que ele teria de fazer, e reclamando pelas falhas que existiam, as quais depois, em Deuteronômio capítulo 8, diz que Deus os estava provando. Lhes fez ter fome para que saísse o que tinha no coração deles. No livro das Eras é onde ele diz que as mesmas exigências com Josué, que vem acontecer a mesma coisa, as mesmas exigências do povo. Ou seja, isso aconteceu com Moisés e depois com Josué. A mesma coisa aconteceu. Tem que ver os problemas desde um ponto de vista. Estamos passando por uma etapa, surgem algumas coisinhas e ele nos vai estar provando para ver nessas etapas.
Como é o nosso comportamento desde aqui, do profundo do nosso coração, ver isso. Aqueles que se comportaram mal e não puderam entrar na terra prometida, assim que as etapas de provação, lembre-se, as etapas de problemas são etapas de prova, pelas quais passamos e podemos dizer, já passamos pela primeira, segunda, terceira e esperamos passar por todas as etapas de prova sem que saia algo de ruim no nosso coração, senão que saia algo de bom, entendendo-nos uns aos outros, nos esforçando, não colocando a culpa uns nos outros, senão que são situações ou condições que surgem porque estamos lidando, trabalhando com seres humanos que ainda não chegaram na perfeição, e para chegar à perfeição se chega quando tenhamos o novo corpo. Enquanto isso, eu cometo erros, Miguel também, não sei quantos de vocês também cometem, mas não é que desejamos cometê-los. De coração queremos ser perfeitos de coração e fazer as coisas perfeitas, mas se falharmos em algo, queremos que Deus tenha misericórdia de nós. Vejam? Assim a pessoa vê as coisas neste tempo final. Deve-se ver assim. Ainda estamos nestes corpos. Portanto, a gente vai nos levando, suportando uns aos outros. Continuamos em frente, não apontando para a verga, a palha do outro, vendo a viga ou a vigota que está não vendo a viga ou o vigote que está no teu olho. Cada dia tu te vês mais bonito e assim no tempo de provação tiramos o melhor do nosso coração. Porque se o Espírito Santo está entronizado no coração, na tua alma, pois tu tem que sair coisas daí de amor, de compreensão para os outros. Aos demais não pode sair ódio, rancor, nem nada dessas coisas, porque isso não dá a fé de rápido. Como disse, eu não sei se foi na mensagem ou não sei se foi o irmão Miguel que falou no domingo, o que é que vai dar fé, como é que pode dar fé de rápido uma pessoa que esteja falando contra o programa divino ou falando algo contra aquilo que se está realizando? Isso não dá fé de rápido. Fé de rápido é o cumprimento daquilo que foi prometido sendo materializado e a pessoa crer nisso de todo o coração e estar braço a braço, lado a lado com esse ministério. Isso é fé de rápido. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde. E eu queria saudá-los, a todos os trabalhadores aqui, e também vendo tudo o que se está realizando, acontecendo, e isso já, pois, se poderá preparar um videozinho para que vejam todas as áreas, os trabalhos que estão se fazendo, tanto nos terrenos onde está se preparando para o estacionamento, a parte nivelamento, toda a parte que você está trazendo para compactação, são 2 materiais ou 3 que são usados para isso, a pedra, depois o asfalto que é moído, depois uma outra coisa, e esse trabalho, todo esse trabalho que se faz, também os tubos que são colocados com as caixas, que são as caixas de passagem para os tubos, caixas pluviais e sanitárias, as caixas elétricas também, de todas essas coisas. Quantas são? Já vão como que... Quantas caixas? 60 e pouco de fios, somente nessa área de fios, que são conexões para tudo isso que lhes falei. E os preparativos dos tanques de água que se estão fazendo, isso também conseguimos mais 2 tanques de 20 mil galões cada um. E ainda está faltando, mesmo com o que temos, ou seja, que continuaremos conseguindo mais. Em todos os lugares sempre temos falado que tenham suas cisternas de água prontas, preparadas, e sempre, pois, circulando ela, usando e entrando água reabastecendo. Usa-se, aí mesmo se usa. Usando, e assim nos preparando para esse tempo que será curto, será breve, mas será difícil, dificultoso. É melhor estar preparado e depois não ficar correndo pelas coisas, senão que estar pronto. Não é apenas a igreja que está se congregando, senão toda a quantidade de pessoas que vão chegar a ouvir. Buscando em primeiro lugar o alimento espiritual e depois, pois tudo que abarca isso, porque nós não vamos deixar ir sem comer o alimento espiritual e sem tampouco comer o alimento físico. Não vamos... Como Jesus dizia aí, não os mande, dá-lhe voz de comer. Não vamos mandá-los ir sem comida. E aí na igreja noiva tem os melhores chefes, porque terão a palavra falada. E não vai haver limites. E o que houver aí,
Disso se lhe dará. 5 pãezinhos, tem um lugar onde ele diz que, creio que é nos trovões, ou seja, que será alimento em abundância, espiritual e físico também. Também os auditórios, o auditório que nós nos reuníamos antes, esse teto, como vocês viram em vídeos anteriores, trocou-se todo o teto, as lâminas e muitas das vigas também foram trocadas e agora estão os tetos do lado, que são os tetos que pertencem aos banheiros. Está se trocando esses tetos porque estava bem delicado ou ruinzinho. E não desejamos que caia em cima da gente, como eu falo, essas estruturas, senão que elas se mantenham aí, tem que mantê-las, porque elas já têm anos que foram construídas e se mantém, pois, trocando aquilo que está ruim e agora coube, chegou a vez desse edifício para tê-lo pronto, preparado, e também o outro que é o que está nos radares, também tem que meter a mão neles também, ou seja, que também aí tem gastos, portanto não terminamos. Volto e repito, aqueles que dizem que já terminou, que não vamos mais mandar nenhum dólar para lá, bom, você está com isso selando com seu próprio testemunho que você não é uma pessoa que está lutando pela sua transformação. Tão simples assim. Todo aquele que deseja continuar pode fazê-lo livremente. Ninguém te está obrigando, porque isso é para aqueles, como nós lemos aí, para aqueles que vão ser transformados. Só os que têm percepção profética e têm captado a visão e aí viram ela no seu cumprimento, no seu desenvolvimento, viram a visão. Para eles, essa promessa. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe, nos proveja, nos continue provendo tudo o que nós precisamos, tal como fez até agora. Que Deus proveja em abundância para que continue sustentando a grande carpa catedral até nos irmos daqui. E aí vamos dizer, basta já, para que saibam. Quando é que se vai dizer? Vai se dizer, quando formos transformados, basta já. Já não dê mais. É até esse momento, até aí. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe. E estamos vendo a velocidade de Deus neste tempo. Porque chegou ao tempo de falar a palavra. É por isso que pegou velocidade. Aí lá no tempo tinha que se esperar. Eliseu disse, Deus ainda não me mostrou o que é que acontece com ela, o que está acontecendo com ela. Eu não tenho recebido ainda da parte de Deus, não recebi o que acontece com ela. O que aconteceu quando ele se meteu no quartinho com o menino, ainda colocando-se, deitando-se em cima, boca com boca, nariz com nariz, os braços e tudo isso, levantou-se ainda, mas estava pegando calor. Dando calor, ou seja, que não pensem que isso não causou um efeito. Ficou dando voltas, andando no quarto, vemos Eliseu dando voltas pelo quarto do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, por toda a América Latina, dando volta, andando, para trazer à vida esse menino. E vejam vocês que não é por denominacionalismo. Lá Giese não deu calor, ou seja, que não está o calor, não está nas denominações, não está o fogo do Espírito Santo, a coluna de fogo nele. E nesses grupos está no profeta. E depois, quando se deitou em cima, aí vai, dá para a criança e dá para comer. Não sei se eles disseram dá de comer ou que pegassem a criança. Agora vejam, isto é neste tempo que Deus acelerou o seu programa, porque já está lhe mostrando as coisas e ele já está falando a palavra. E ao falar a palavra, as coisas acontecem. Falar a palavra e acontecem as coisas, ou seja, é o tempo de falar a palavra para que a obra seja apressada. Vamos tirar o tema daí. É Deus apressando a sua obra. E vejam, neste tempo, ele já está apressando. Como? De que forma? Falando a palavra. Fala-se a palavra e vai se apressando a palavra. E aí se põe a mudança, a rai, para acelerar, ou seja, alto, a mudança em alto. Deus apressando a sua obra pela palavra falada. Que Deus os abençoe e os guarde. Hoje estamos 17 de setembro deste ano de 2025. Sempre estes meses são meses muito importantes. Agosto, setembro, outubro são meses muito significativos. Sempre acontecem coisas
das quais, pois, tem a ver com o programa divino e aqui em Porto Rico, por exemplo, os furacões acontecem neste tempo. Até agora está bem tranquilo o panorama, está um pouco tranquilo, mas não baixamos a guarda, sempre estamos de olho e devemos estar sempre preparados e não esperar a última hora para nos preparar, senão que sempre estar prontos nos lares, preparados. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe e nos ajude a continuar nesse tempo de prova, perseverando e conscientes de que estamos nestes corpos e as provas que passemos, nós nos ajudamos uns aos outros e continuamos em frente, não paramos, senão que nós estamos agora muito mais conscientes daquilo que estávamos nos tempos passados. Agora a consciência o subconsciente está se tornando consciente. Por isso podemos dizer, estamos mais conscientes do que está acontecendo, bem mais conscientes, porque o subconsciente está passando para o subconsciente. Isso é algo que está acontecendo em cada um no consciente. E você talvez não perceba, subconsciente passando para o consciente. Já tem mais do que esses 10% de que o mundo diz que tem. Não sabemos até onde estamos, ou seja, aqui o mundo continua tendo esse 10%. Nós já vamos aumentando mais. E não percebemos até onde já chegamos e que brevemente cheguemos aos 100% para obter todas essas promessas que Ele tem para este tempo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Deus vai nos continuar dando forças para cumprir todos esses compromissos e cumprir a palavra que Ele tinha dito, que se der tempo para dar recolhidos, o daremos. Aí está esse tempo. Vê como tudo se cumpre de uma forma simples. Está se fazendo os percorridos por todos os lugares e até onde Deus nos permitir, que as situações não fiquem trancadas pelo povo, pela guerra, alguma coisa fique trancado. Não sabemos o que vai acontecer aqui do lado, porque tudo está se movendo para brevemente um possível conflito aí na Venezuela, e esperamos que isso já seja logo, para que já esse país fique livre e possa livremente trabalhar na obra de Deus sem limites. E possamos também ir às vezes que se tiver que ir. E também a mesma coisa para Nicarágua e para Cuba. Sejam lugares que fiquem também libertos neste tempo final. Bom, a paz de Deus os abençoe e Deus os guarde. Nos vemos, até mais. Sabe que os amo de coração. E lhes compreendo, lhes entendo. E quando o chefe compreende ao grupo, ao povo, é um grupo de êxito, de sucesso, porque o líder, tendo compaixão pelo povo, com o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho tendo compaixão pelo líder, fazem um grande equipe, se tornam. Portanto, compreendendo-nos uns aos outros, sempre continuaremos obtendo a vitória. E nos ajudando uns aos outros, porque esta equipe é a melhor equipe. Sabe por que é a melhor? Porque vocês estão aqui agora. Senão não estariam aqui. É a melhor equipe que Deus me deu neste tempo final de trabalhadores. E assim no grupo de ministros, grupos dos que ajudam em certas áreas, vê? Tudo é o melhor. Portanto, vocês são o melhor grupo, o melhor do melhor. Veja, desde o Gênesis até aqui, Deus escolheu você porque você é o melhor. Assim que você não é qualquer coisa. Você é o melhor que Deus tinha para este tempo final. E eu, mas com todas as minhas coisas, meu jeito, assim é que Deus queria. Minha luta. Que isto fosse assim, para que esse caráter usasses na forma que tinha que usá-lo nesse tempo em específico, que tinha que trocar coisas, mudar coisas e sacudir-nos de certas coisas, tirar, claro que sim, mas é para isso que nós estamos aqui, para esse é o tempo, que Deus nos deu esse tempo para mudar certas coisas que estejam ruins, mas não é por causa disso que você não serve diante de Deus, não, é pelo contrário. Ele te colocou neste tempo porque você é o melhor que Ele tinha pensado desde antes da fundação do mundo. Portanto, Deus os guarde, Deus os abençoe, proteja, os guarde, cuide dos seus descuidos. E já nos veremos loguinho. E sempre conto com vocês.
E também estou 100% certo que não vão me deixar sozinho. E eu estou 100% seguro ou certo que tampouco vão deixar de orar por mim e pedir por mim, clamar por mim e falar a palavra por mim também. E vocês sempre estejam 100% certos que eu não vou deixá-los, porque estivemos juntos desde o início, desde o princípio, e vamos chegar na meta. Vê que vamos chegar. E depois vão dizer, valeu a pena nos esforçar, passar pelo que tínhamos que passar, mas aqui já estamos. Isso foi um pouquinho de tempo comparado com uma eternidade inteira. Isso aqui não é nada comparado com tudo que Deus tem para nós. Portanto, continuamos resolvendo tudo e tudo vai operar para o bem. Assim que não fiquem preocupados com isso. Bom que Deus os abençoe e guarde, rapazes.